Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Live Preleção do Maria de Nazaré. Muita alegria estarmos aqui mais uma segunda-feira para fazermos essa preleção. Sejam bem-vindos aí, nós vamos dando boa noite a todos. Claudinha, Estela, Daniel, Valéria, Moc Minas, que é o Brunão hoje que vai fazer a preleção para a gente. Leda Lousada, a Michele Catarina, Silvio Bento, Edirlene, Tati Martins, vamos dando um salve aí para todo mundo. Raquel, Serginho, Élida, olha a Bel aí, ó. Bruna Roque, a gente vai só dando um tempinho aí pro pessoal já ir entrando, se ambientando aí com a nossa live. Hoje vamos falar sobre mocidade e é muito importante que nós estamos sempre lembrando do seguinte: aqueles que quiserem enviar nomes para as vibrações podem enviar aqui no nosso direct ou, se não, no e-mail cemariadenazaré@gmail.com. Então, nós estamos aqui, sejam todos bem-vindos. Já vou chamar Letícia, Riobel, Marimundim. Vamos chamando já o Brunão aqui para a gente ir direto. Deixa eu ver até se vai dar. Ok, aqui minha internet está boa, vamos que vamos. Olá, boa Bruno, boa noite. noite. Tudo bem, graças a Deus. E Tudo você? bem? Beleza. Primeira live eu já está A nova ambientado com tecnologia? esse novo É a momento. segunda, mas, meu filho, o É, nervosismo faz parte, não é mesmo? não se preocupe que você está nessa, está na sua casa, você não está vendo todo mundo, mas você está Pois passando para o é mundo muito mais tranquilo, todo. com Então fica certeza. mais tranquilo. Hum, Ô, Bruno, seja bem-vindo, alegria tê-lo aqui conosco, né? Muitas saudades e a gente torcendo aí, como eu falo toda semana, para que a gente consiga voltar a casa aí o mais rápido mesmo. possível, Gratidão a né? minha pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. E é isso mesmo, né? Ainda bem que a gente está arrumando meios, né, de estar junto mesmo com a distância, mesmo com tudo que está acontecendo, né? Verdade. Então é o seguinte, Bruno, não sei se você já acompanhou alguma live, alguma das lives para eleição aqui, funciona igual no Maria. Né? Eu já fiz meu papel aqui, já dei meu recadinho, então você faz a prece, a preleção e as Tô achando que vibrações tá finais. sobrecarregado isso aí, hein? Fica com. Não, tá de boa. Aí já fica, já quiser, já pode começar, né, ao mesmo tempo Foi das sim. lives, das preleções presenciais. Então seja bem-vindo mais uma vez, que Jesus Então, muito te obrigado. ilumine Vamos aí. lá. Então, antes de começar, né, eu queria convidar todo mundo. A, Você Na, pode falar. a Nath perguntou se nós dois vamos cantar. Viemos de azul hoje, hein? A Oh, eu cor nem do sabia. Maria. Vim com a blusa da mocidade ainda. É, Ai, aí ai. sim. Isso Mas vamos lá. aí. Mas antes de começar, então, a fazer a prece, queria só convidar, né, todo mundo que sentir aí vontade de seguir a Moc Minas, que é uma página nova, um movimento que a gente criou também na mocidade, nesse movimento de quarentena, né? Onde a gente também dá informações relacionadas ao espiritismo, em relação à mocidade, as turmas de mocidade de Minas. Então, tá tendo uma interação muito bacana. Então, quem sentir no coração aí, segue lá que tem um conteúdo muito legal para a gente consumir nesse momento. Então, vamos lá. Então, vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, permitindo nos acomodar onde quer que estejamos. E permitindo nos conectar com nossos anjos guardiões, esses companheiros tão queridos, que sempre estão ao nosso lado, desde o princípio da nossa encarnação. Vamos aproveitando e entregando a eles toda a nossa gratidão por esse momento, por estarem sempre ao nosso lado, nos ajudando nessa caminhada da vida. Vamos também entrando em sintonia e percebendo a nossa querida mãezinha Maria de Nazaré,
essa mãe tão doce e generosa, e que possamos nos permitir ir até o teu colo sagrado como crianças espirituais que ainda somos, percebendo todo o envolvimento através do seu manto azul fluídico de amor e de luz, e que possamos, nem que seja só por este momento, sentir todo esse amor incondicional dessa mãe, sentir toda a paz que ela nos proporciona, porque na verdade ela nos faz nos conectar com a nossa própria paz, a paz que habita o nosso íntimo, em essência, a paz que nós somos. E que somente por esse instante possamos nos conectar a isso, deixando para lá toda e qualquer preocupação, medo, receio, angústia, qualquer coisa que atrapalhe estar em contato com esse amor e com essa paz. E agradecidos, vamos indo através dessa mãezinha querida ao nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, vamos agradecendo imensamente por tudo que fez e ainda faz por cada um de nós. Por tudo que Ele veio aqui nos ensinar através do seu próprio exemplo. E vamos rogando a Ele que possa preencher o nosso lar e principalmente os nossos corações e os corações dos nossos familiares que moram com a gente nesse momento. Com todo esse amor que Ele veio aqui ensinar, que Ele exemplificou. E entregando toda essa gratidão ao nosso querido Mestre Jesus, vamos indo de encontro ao nosso Pai maior. Vamos agradecendo pelo dom da vida e por essa encarnação. Vamos agradecendo por cada segundo da nossa existência. Porque pois sabemos que tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é para a nossa própria evolução. Pai, que o teu amor e as tuas bênçãos possam cair sobre nós. Possa reacender a chama da fé e da esperança nesses momentos difíceis, para que possamos sair disso tudo melhores e ir cada vez mais perto de Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, e graças a Deus. Então, com a permissão de Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que possamos iniciar mais uma preleção dessa noite. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Então, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre os jovens e os desafios atuais, né, dos jovens hoje. E num momento tão desafiador, na verdade, né, para todos nós. Então, eu queria começar falando um pouquinho do termo que é muito usado, né, e é uma forma, às vezes, distorcida de olhar para essa fase da vida, né? Então, geralmente, quando a gente tem um adolescente em casa, ou a gente encontra com algum adolescente, a gente fala, tá na aborrecência, né? E querendo ou não, é um termo negativo, né? Que traz uma predisposição negativa a uma fase muito importante. Então, o primeiro convite que eu queria fazer é para a gente abdicar desse termo. E a gente começar a olhar com bons olhos para essa fase da vida. E que é uma fase da vida muito linda e muito importante para a nossa construção como ser humano, inclusive. E aí eu queria convidar vocês também a voltar um pouquinho na nossa própria adolescência, né? Se a gente fechar os nossos olhinhos aí e começar a recordar da nossa adolescência, das coisas que a gente passou lá, das dificuldades, dos desafios, a gente vai começar a perceber o quanto esse momento foi importante e o quanto que às vezes ele reverbera em nós até hoje. Então, quais foram as marcas que a nossa adolescência deixou na gente? E que às vezes a gente nem tem consciência e ela manifesta dia após dia, sem que a gente perceba. Então, quando a gente entra em contato com o adolescente, né, interior, esse adolescente que habita a gente ainda, com todas as suas experiências, com todas as suas conquistas, frustrações, medos, receios, amores, paixões, enfim. A gente começa a ter um pouquinho mais empatia, né, com os adolescentes atuais, né, com os que estão passando por essa fase nesse momento.
E então é outro convite que eu queria fazer, né? Para a gente retornar isso aí. Porque é muito importante também no nosso processo, né, de reforma íntima, no nosso processo de melhora contínua, a gente ir percebendo essas fases da nossa vida e trazendo a reconciliação, trazendo a paz, trazendo o perdão, trazendo a tranquilidade para tudo isso, né? Porque senão a gente vai carregando, vai carregando, vai carregando coisas que chega no adulto e tá cheio de coisa pesada nas costas que na verdade já poderia ter ficado lá atrás. Então que a gente possa, né, olhar para tudo isso com amor hoje, né, que é nessa proposta, falando um pouquinho de jovens, olhando com amor para o jovem que a gente foi e fazendo esse movimento de deixar para trás toda dor, todo sofrimento, mas pegar somente a força do aprendizado. Porque tudo que foi da forma que foi, a gente não tem como voltar para fazer diferente, mas a gente pode pegar tudo isso e fazer um novo futuro, um novo agora, enfim. E aí o porquê que essa fase da adolescência é tão importante, né? Porque na verdade é uma fase de transição. E como toda fase de transição, como que a gente está vivendo agora, nessa transição planetária, ela vem acompanhada de uma série de desafios. Porque é uma fase desafiadora de fato, né? Então o adolescente está saindo da criança, então ele não já se enxerga como criança, ele não se vê mais como criança, mas também ele não atingiu a vida adulta ainda, né? Então ele está nesse meio aí, né? Então a criança é extremamente dependente, a criança ela é submissa aos pais, porque os pais que decidem o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, a hora de comer, a hora de fazer o para casa, a hora de tudo isso. E o adulto não, o adulto ele é o que arrisca, ele toma suas próprias decisões, ele já tem a sua própria responsabilidade, ele já tem a capacidade de relacionar com outras pessoas, de trabalhar, e o adolescente está no meio dessas coisas tão extremas, se a gente for olhar, né, dessa forma. E aí o adolescente, ao mesmo tempo que ele já precisa do seu espaço, né, ele está construindo sua própria personalidade, por isso que também é um momento muito importante, ele precisa do seu próprio espaço, então ele está começando a conquistar esse próprio espaço. Então ele quer também ser ouvido, ele quer ter a sua própria voz, ele começa a perceber as imperfeições dos pais, porque os pais deixam de ter aquela posição de herói, e ele começa a perceber que os pais, na verdade, é um ser humano, é imperfeito. E isso tudo gera conflito, né? E para os pais também é algo muito desafiador, porque primeiro que filho não vem com manual de instrução. Outra que cada filho é único e cada processo da adolescência que um filho tem é único. Então mesmo o pai que já teve um filho adolescente, que tem um mais novo que vai passar por essa etapa ainda, vai ser uma etapa nova para ele. Porque são pessoas totalmente diferentes. E agora me deu um branco, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Para o pai é desafiador também por esse motivo, né? Então, o pai, ao mesmo tempo que ele tem que começar a aprender, permitir que o filho crie esse espaço, vai criando essa independência, vai começando a caminhar com a própria perna, ele não pode simplesmente empurrar o filho e vai, né? Porque o filho ainda precisa do pai para o amparo, para o acolhimento, ele precisa do pai para ajudar a ter clareza em tomar as decisões, porque o adolescente ainda não tem essa parte do cérebro ainda totalmente formada. Então, realmente, é um período de transição em todos os sentidos, né? Além de tudo isso, o corpo começa a mudar, os pelos começam a crescer, a voz engrossar, os hormônios viram uma explosão e começam os interesses em relacionamento e os questionamentos em relação à sexualidade e uma série de outras questões, né? Então, por isso que é um período particularmente muito desafiador. Mas se a gente olhar para uma óptica de que é um período também que há uma transformação, a gente percebe que é um período muito bonito também. E que se a gente olha com bons olhos, a gente tira muitos frutos disso. Então, na mocidade, a gente percebe os meninos assim, que eles ensinam muito pra gente, mais do que a gente pra eles podem ter certeza disso. É sensacional, porque a forma de pensar deles é nova. É uma forma de pensar que a gente às vezes não dá conta. E eles trazem toda essa novidade, eles trazem todo esse brilho. E é muito bacana isso, a gente perceber isso. E quando a gente percebe, dá valor a isso, a gente olha para esse potencial que o jovem tem, né? A tendência é que isso cresça e floresça, né? Então, no meio espírita, por exemplo, nas casas espíritas, quando a gente começar a olhar o jovem com mais amor, perceber esse potencial dele, a gente vai perceber também as transformações que ele vem trazendo. Porque isso também é graças às gerações que vieram antes, né? Então, por exemplo, na mocidade, um encontro que teve
sempre tem os festivais de talento, né, nos encontros de mocidade que a gente faz no período do carnaval. E aí, nesse festival de talento, alguns meninos dançaram Beyoncé, eu acho. E aí eu tava olhando aquilo, né? E minha adolescência já é diferente, foi muito diferente do que a adolescência de hoje, né? E aí os meninos estão lá dançando Beyoncé, dançaram extremamente bem e arrasaram, mas arrasaram mesmo. Todo mundo levantou, bateu de palmo de pé, foi aquela gritaria toda, arrasaram. Eu peguei, olhei aquilo e falei, gente, se fosse na minha época, numa escola normal, os meninos dançando Beyoncé, eles seriam rechaçados, eles seriam discriminados, eles seriam julgados por causa do preconceito, por causa de diversas formas. E aí os meninos agem daquela forma, eu falei, poxa, que bacana, porque é um movimento e eles têm uma capacidade de acolhimento maravilhosa, de respeito, de perceber que está tudo bem, a pessoa ser da forma que ela é. Então os jovens ensinam muito pra gente, mas quando a gente dá abertura para aprender com eles, né? E além de tudo isso, né, é um período também que hoje, principalmente, é muito cobrado que o jovem descubra qual que vai ser o futuro dele, né? Então ele tem que preocupar com a faculdade, ele tem que preocupar qual curso vai fazer, ele tem que estudar para o Enem. As escolas hoje em dia cobram muito, né? Porque tem aquela questão, né? A escola é boa quando tem mais aprovados no Enem, então aí cobram muito mais do aluno, e aí os pais cobram em casa, então tem uma cobrança exterior muito grande. Tem uma cobrança interior também que é muito grande de ser aceito. Então começa um momento dele se perceber, né? Como ele não está se encaixando mais nem como criança, nem como adulto, ele procura os grupos, né? Para criar essa identidade, para criar essa afinidade. Muitas das vezes ele abdica do que ele é para pertencer a algum grupo. Então ele às vezes não tem coragem de ser o que ele é de verdade. E ele vai se moldando para caber mesmo, para pertencer, para se sentir amado, para criar vínculos. Então, tudo isso é um turbilhão muito grande, né? Que ocasiona diversas coisas, né? Ansiedade, ocasiona, muitas das vezes, a depressão, por outros motivos também. Então, a gente percebe que os jovens estão precisando do olhar mais carinhoso, talvez, sabe? E esse olhar carinhoso, quando eu estava, né, estudando e refletindo para vir aqui falar, eu percebi que esse olhar carinhoso, na verdade, todos nós precisamos. É um olhar, ter olhos... Como é que Jesus falava, gente? Ter olhos de ver, né? Ver é um trem assim. Mas é que é um olhar que não é um olhar de superfície, não é o olhar que a gente está acostumado no meio da rotina, olhar para o filho e falar, oi filho, tudo bem? Pronto. Ou o filho olhar para o pai também. Não é esse olhar. É o parar e realmente enxergar o que está além da atitude, o que está além dessa superfície, o que está além da expressão, perceber o que está na alma, né? E ter contato com esse universo interno. E aí, para a gente fazer isso, muitas das vezes a gente tem que abdicar dessa cobrança, desse julgamento. E pelo desenrolar do dia a dia, a gente não para fazer isso, né? Nem os pais com os filhos, nem os filhos com os pais também, né? E aí vai gerando essa desconexão também, aumentando essa série de conflitos. Então é algo que eu queria trazer essa reflexão mesmo, né? A gente está realmente tendo esse olhar que que vai muito além, né? A gente está conseguindo realmente enxergar quem está ao nosso lado, e aí não se restringe somente para os jovens, né? Mas para todos os membros da nossa família. E o universo, como ele é muito generoso, né? O que ele fez com a gente? Botou todo mundo trancado dentro de casa. Agora vocês, né, convivem, se percebam, se conheçam mais profundamente e começam a aprender mais intensamente uns com os outros, né? Então é muito legal a gente poder trazer esse olhar com bons olhos e olhar sem essa questão do julgamento também. E uma coisa também que acontece muito Tô aqui com minha colinha, né? Que nesse momento de transformação, muitas das vezes o jovem ele é cobrado e ele quer agradar os pais, né, por exemplo, ou agradar o grupo que ele tá, ou fazer alguma coisa para dar orgulho a alguém, por exemplo. E o que distancia muitas das vezes o que ele é. Então, o processo de autoconhecimento para o jovem, para todas as pessoas, ele é extremamente essencial. Por isso que a mocidade é maravilhosa nesse sentido também. Que traz, né, ela abre as portas para iniciar nesse processo aí de olhar para dentro e perceber quem a gente é e poder ver que tem muito valor no que a gente é, que a gente não precisa se tornar nada em função do outro, né? Que a gente não precisa comparar mais com ninguém, porque também nessa idade
Na verdade, em todas as fases da vida, a gente tem muito essa cultura da comparação, né? Desde criancinha, às vezes a gente ouve nossos pais falando, ah, você viu seu primo, ele passou em tal prova, seu primo já conseguiu isso, né? Fulano de tal vizinho, o filho da vizinha é aquilo. E muitas das vezes isso é um mecanismo de incentivar para que nós possamos fazer o mesmo ou conseguir algo a mais. Mas na verdade, às vezes, tem um efeito contrário, né? A mesma forma quando a gente valoriza muito a falta, né? Ou o erro. Então, por exemplo, o jovem, uma pessoa acertou 90%, né? Ele fez 90% de coisas boas. O que, que a gente faz? Olha os 10% e julga. Poxa, você fez isso mais e aquilo outro. Porque a gente pensa, eu acredito que equivocadamente, que a valorização da falta vai fazer com que a gente melhore, né? E às vezes a gente faz até com isso mesmo, com a gente mesmo, um processo de reforma íntima, né? Mas na verdade não. Quando a gente reforça o positivo, o que a gente está reforçando? A nossa própria capacidade de ser melhor. Então a gente tem estímulos positivos para isso e queremos melhorar cada vez mais. Só que a gente fica só na falta, o que isso pode acontecer? Fazer com que a gente se torne mais frustrado, valide ou comece a questionar a nossa capacidade, achar que a gente não é capaz mesmo e paralisa. Então esse processo de comparação, ele não é saudável. E a gente se compara em todo o percurso da nossa vida, né? Só que a única pessoa que a gente tem que se comparar é com a gente mesmo, né? Porque eu, Bruno, aqui, só eu tenho a bagagem que eu vivi. Nessa vida e em outras. Então, vai saber o que foi, né? É só eu que tenho. O Léo, a mesma coisa. É só ele. Eu não posso comparar o Bruno com o Léo. Porque a bagagem dele é dele. Eu não vivi o que ele viveu para me julgar, para me comparar, para me saber onde ele tá, onde eu deveria estar. Não. A gente tem que comparar com a gente mesmo, né? E, Léo, já deu tempo? Eu não tô percebendo o tempo, não. Já acabou? Um pouquinho. Falta uns dois. Então, tinha mais coisinhas para falar, mas era isso mesmo que eu queria trazer, né? E eu vou terminar, então, falando um pouquinho dessa questão do honrar pai e mãe, né? Que também tem no Evangelho. E que muitas das vezes é algo que o jovem busca muito pela cobrança externa e que o pai também cobra, né? E eu reflito muito sobre isso. E o que é honrar pai e mãe, né? Eu acredito que o honrar está muito ligado a gente viver a nossa vida da melhor e da mais elevada forma, né? Viver a nossa vida com brilho no olhar, fazendo o que a gente ama, viver a nossa vida crescendo e florescendo nas nossas potencialidades, abrindo nosso coração para o que a gente tem de melhor. E isso é muito único de cada um, né? Então a gente tem que viver a nossa vida honrando nossos pais de acordo com a nossa medida e não com a medida do outro. Então é isso também que eu queria trazer, né? A gente trazer essa percepção de honrar. Porque às vezes a pessoa tem vários talentos, né? E às vezes a gente cobra ela por talentos que às vezes ela não tem e tá tudo bem não ter. Porque se todo mundo tivesse os mesmos talentos, o mundo não seria essa diversidade toda, né? Não estaria crescendo e evoluindo como está. Então era isso que eu queria falar um pouquinho sobre os desafios dos jovens. Nessa quarentena acredito que esteja mais intenso ainda devido a tudo que está acontecendo, né? E nesse isolamento social, nessa questão de que não está tendo mais essa interação que é tão importante também, mas que nós possamos ter esse olhar de amor uns com os outros, principalmente dentro dos nossos lares, né? E é isso. Então vamos para as vibrações? Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos de novo, respirando fundo. E vamos conectando com um sentimento mais bonito que nós temos e que habita dentro de nós, que é o amor incondicional. Esse mesmo amor pelo qual nós fomos criados. E que possamos conectar com tudo isso e perceber esse amor crescendo dentro de nós e crescendo, até que ele possa se externar e começar a se unir. Toda essa vibração unindo de cada um de nós, para que juntos, através de Deus, possamos vibrar muito amor e muita luz por todo o planeta Terra, por todos os países e também para o nosso Brasil, essa pátria amada. Vibrando por cada um dos estados, por todas as cidades que vêm lutando nesse momento. Vibrando por os hospitais, por todos os trabalhadores desses hospitais.
vibrando também por todos os enfermos que se encontram nos leitos desses hospitais. Que possamos vibrar também muito amor e muita luz por todas as famílias que estão passando pela dor da perda. Que elas possam ser reconfortadas através desse amor. E vibrando também amor e luz por todos aqueles que desencarnaram, estão desencarnando nesses momentos. Que também possam ser envolvidos nesse amor. Vamos vibrando intenso amor e intensa luz por cada um de nós. Pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibrando muito amor e muita luz para que a nossa esperança se potencialize, mesmo diante de um momento tão difícil. Vibrando intenso amor e intensa luz por todo o movimento espírita, pela Casa do Maria de Nazaré, por todos os seus trabalhadores, por todas as casas que cultivam o amor, que buscam emanar esse amor. Vibrando também amor e luz por todo o movimento de mocidade, e uma vibração muito especial por todos os jovens, em todos os cantos deste mundo, que possam receber todo esse amor. E vamos deixando vibrações de amor em aberto para que a espiritualidade do plano maior possa levar onde fizer mais necessário. Que assim seja, e graças a Deus. Eu empolgo, eu desgramei a falar, Bem, né? obrigado, Mas não passou Bruno. não, né? Muito não, né? Tá. Tranquilo. Perdoe. Não, a sua imagem começou a girar aqui, perdeu um pouco, mas valeu demais. Obrigado por trazer essas informações importantes, né? Da gente, quem tem jovens em casa, todo mundo convive com jovens aí. Que Jesus possa abençoar você e o Amém. trabalho Eu da que agradeço pela mocidade. oportunidade. Pessoal, todo mundo que acompanhou aí, muito obrigado. Mais uma segunda-feira. Que vocês tenham uma semana abençoada. E nós continuaremos aqui em vibrações. Façam, como a gente fala toda semana, se quiserem, se puderem fazer evangelho no lar todos os dias, independente do horário, façam, fortaleçam as energias espirituais, que fortalece também o físico de cada um. Vibrem pelos todos que estão enfermos, pelos pesquisadores, para que consigam achar aí logo uma vacina para essa enfermidade, para que passe logo e a vida retorne ao seu normal. Nós estamos com saudade de todo mundo e quem quiser enviar vibrações, por favor, deixe aí, pode enviar o pedido via direct, que o grupo da casa continua fazendo as vibrações. Só lembrando também, agradecendo a todos que contribuíram com a casa na questão né, de arrecadação aí. A nossa companheira Rosani, sua equipe fez o feijão Tava tropeiro. delícia. Muito obrigado. E daqui uns dias teremos mais novidades. Ok? Fiquem com Valeu. Deus, Tchau, então. gente. Com Deus. Valeu, Obrigadão. Bruno. Até logo. Até logo.